Fala galera do YouTube, Renan Roque mais uma vez aqui trazendo um vídeo comentado para vocês. E hoje finalmente a quinta e última parte desse desenho. Eu observei no último vídeo que eu acabei falando muito rápido de muita coisa, então vou tentar falar um pouco mais pausadamente neste vídeo aqui. Tô brincando, não vai ser tanto assim não, tá gente? Mas é só diminuir um pouquinho a velocidade e tal. Bom, seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai fazer a parte de conclusão do desenho. E esse vídeo será dividido em 4 partes. A primeira parte, como vocês já estão vendo aí, eu estou colocando um machucado nos personagens. E o machucado de Dragon Ball é muito simples, né? É só uma rachurinha de leve e um pouquinho de sangue, como vocês podem observar. E esse vídeo, se vocês observarem também, ele está um pouquinho mais acelerado que os vídeos passados. E o motivo é simples, é porque esse processo aí demorou muito tempo. Então, para o vídeo ficar num tamanho aceitável no YouTube, eu tive que acelerar muito, tá? Mas mesmo assim dá para acompanhar o que eu fiz aí. Bom, a primeira parte então vai ser essa parte de colocar os machucados nos personagens, né? A segunda parte vai ser a que eu pintei o contorno do desenho. A terceira parte vai ser construindo todo o cenário do desenho, né? E a quarta parte desse vídeo vai ser a parte final do processo inteiro de desenho, que é quando coloco os filtros, quando coloco o poder na mão do Gohan, quando coloco faíscas, enfim. Não tinha como o vídeo não ficar tão acelerado assim quanto ficou, né? Como vocês podem ver, vai ser muita coisa em um vídeo só. Nesse vídeo eu também vou fazer a correção de algumas coisas que eu achei que ficou ruim ou aquém do que deveria ficar. Como por exemplo a direção dos olhos do Goku. Eu vou também padronizar os olhos de todo mundo, né, que não estava padronizado, cada um estava de uma cor. Seguiam mais ou menos o mesmo tom, mas essa parte vocês vão ver que eu dei uma padronizada geral nos olhos também. Bom, aí nessa parte, ó, como vocês estão vendo, na pele eu coloquei a rachura e o sangue, e na roupa eu tô colocando só a rachura, que é para simular uma sujeira na roupa, saca? Que é para deixar o desenho um pouco mais poluído, já que os personagens estavam machucados, mas o desenho em si estava muito limpinho. Então eu fui voltando aí em todas as partes, né, nas camadas da pele, depois nas camadas das roupas e tal, e acrescentando essa rachura aí para simular sujeira, né? E como eu não utilizei nenhum tipo de textura no desenho, então essa sujeira vai cumprir esse papel da textura, saca? Para deixar um pouco mais ambientado. E se você não cuida desse tipo de detalhe no seu desenho, acaba que os personagens saltam do cenário, saca? Então é bom você fazer esse, assim, digamos, elo de ligação entre o personagem e o ambiente. Seja por iluminação, seja por textura, seja por sujeira, enfim. Tem que ter uma ligação, saca? É isso que deixa um desenho mais homogêneo. Aí eu já estou colorindo o contorno, né? E o bom de você trabalhar com um desenho vetorizado, um desenho com uma estrutura onde você tem em uma camada só o contorno do desenho mesmo, é que na hora de você colorir o contorno, você pode só colocar as cores mascaradas na camada desse contorno. Para você que não entende máscara em Photoshop, funciona mais ou menos assim. A camada de baixo, ela limita tudo que você vai colocar na camada de cima. Então essas camadas de cores aí estão mascaradas com a camada do contorno. Então eu posso fazer o risco que eu quiser aí em cima, que só vai aparecer aquela região onde foi feito o contorno. O preenchimento do contorno. Como vocês vão ver aí também, ó, em algumas partes o contorno vai ficar verde. Isso é porque assim, eu, com minha falta de atenção, eu tinha que deixar o contorno um pouco mais evidente, para eu saber onde eu estava colorindo e onde eu não estava colorindo. Então eu apliquei só aquele blending de sobreposição de cor, para eu ver onde eu estou passando, para não ficar nenhum ponto sem colorir o contorno, saca? Então vocês vão ver que eu vou repetir isso aí em várias outras partes do desenho. Na hora que eu for colorir o contorno vai estar verde. São partes mais escuras, onde eu precisei de cores bem escuras para colorir o contorno. Então, para não ficar nenhum ponto sem colorir, eu coloquei esse blending verde aí. E como eu estou escolhendo essas cores para colorir o contorno? Aí no caso eu estou colorindo a bota. Então eu vou na parte mais escura da bota, do azul da bota ou do amarelo da bota, pego essa cor mais escura, aplico e depois eu dou um Ctrl L para mexer nos níveis e deixo esse tom um pouquinho mais escuro. Então esse tom do contorno vai estar sempre um pouquinho mais escuro que a região mais escura daquela parte. Caso contrário, se eu deixar mais claro, por exemplo, vai ficar um contorno bem fininho e bem mais clarinho no canto do desenho, o que não dá um aspecto muito bom.
Então o contorno tem que estar sempre mais escuro que o conteúdo das partes onde eu estou colorindo. Esse processo de colorir o contorno é muito desgastante, demanda muito tempo, mas é uma forma que eu arranjei para driblar um problema que eu tenho, que eu não consigo fazer o desenho sem o contorno. Aliás, ultimamente eu tenho até treinado um novo tipo de colorido que não utiliza contorno, mas para esse desenho, por exemplo, ia dar muito trabalho fazer. Então eu fiz esse desenho com contorno, e para acabar com esse efeito de contorno preto que ficaria em torno do desenho todo, eu acabo colorindo ele para dar uma disfarçada, sabe? Deixa o desenho também com um aspecto mais limpo. E aí, como eu não vou utilizar contorno no cenário, vai ser só formas mesmo, acaba mesclando mais o desenho com o cenário. Bom, aí eu já estou na terceira parte do desenho, né? Como eu falei no começo do vídeo, que é a parte do cenário. E, velho, não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade gigantesca em fazer cenário de desenho. Se vocês forem no meu blog e olhar os desenhos que tem lá, geralmente os cenários são fotos que eu pego e só desfoco, ou foto que eu pego, aplico um filtro e desfoco, ou enfim. Quase nunca eu faço os cenários dos desenhos, porque eu sou muito ruim nisso. Muito ruim, mas muito ruim mesmo. Eu devia aproveitar para treinar, né, fazendo mesmo, na prática, mas como eu sou muito ruim nisso e eu sempre faço desenho correndo, eu acabo então pegando essas imagens da internet mesmo e colocando como fundo. Eu descobri que eu tenho problema sério para fazer cenários há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, que eu peguei para fazer cenários para os dioramas que eu tenho aqui de action figures. Então precisei fazer aqui 5 cenários de Dragon Ball, que seria um cenário da Terra, um cenário de Namekusei, enfim, 5 cenários de Dragon Ball, né? E, cara, eu descobri que eu tenho uma dificuldade gigantesca. Eu não sei como acabar com essa dificuldade. Eu tinha muita dificuldade antes em desenhar pé. Hoje em dia eu disfarço bem assim no pé. Porque de certa forma, o pé você ainda aplicando algumas cores, assim, algumas sombras, você consegue deixar ele bom. Mas cenário eu não sei fazer. Eu tenho uma dificuldade gigantesca nisso. E esse cenário aí eu quis fazer com base em um cenário do jogo Dragon Ball FighterZ, ou Dragon Ball Fighters. Não sei qual que é o correto. Mas enfim, eu quis fazer com base em um cenário na cidade destruída que tem no jogo. Só que eu também não consegui fazer igual. Então eu tive que improvisar uma outra parte da cidade. A cidade de Dragon Ball tem casas que são redondas, então nisso eu consegui dar uma certa enganada. Mas foi um cenário que eu criei do zero. Enquanto eu estava desenhando, eu fui criando o cenário. Que eu realmente não sabia como que eu ia fazer. Então juntou essa falta de planejamento, a minha falta de costume de fazer cenário, e veio nisso uma dificuldade gigantesca para concluir esse desenho. A princípio, eu ia fazer eles um cenário como se fosse da Saga do Cell mesmo, mas eu já tinha decidido que eu não iria representar a Saga Cell no desenho, então eu queria realmente uma cidade destruída. E na hora de fazer essa cidade aí, foi um aprendizado gigantesco. Tanto na hora de fazer o desenho, quanto na hora de colorir. O fundo ainda não ficou do jeito que eu queria, tá? Por algum motivo eu não consegui dar a profundidade que eu queria dar a essa cena. Eu mostrei para alguns amigos ilustradores meus e eles falaram que, velho, se eu tivesse colocado essa casa aí que tá no fundo um pouco mais para trás, um pouco menor lá no fundo, teria dado bem mais essa noção de profundidade. O problema foi que eu trouxe essa casa, a calçada, enfim, tudo muito para frente. E ainda deixei o terreno muito, como poderia dizer, levantado, sabe? A linha do horizonte está muito para cima, ela tinha que estar um pouco mais para baixo, para a linha de perspectiva vir meio que mais para frente mesmo, sabe? Eu acabei subindo muito essa linha do horizonte e não deu esse aspecto de profundidade que eu queria. Mas enfim, foi um aprendizado, assim, claro. E fora também que eu tenho que aprender a desenhar pedra, né, gente? As pedras que eu coloquei aí ficaram horríveis. O carrinho vermelho que eu coloquei lá atrás eu copiei daquele cenário que eu tinha falado que tinha servido de inspiração pra mim, do jogo Dragon Ball Fighters, e eu coloquei ele aí um pouquinho levantado, como se ele tivesse subido a calçada e batido nesse poste que tá retorcido em cima dele. Nessa parte aí, ó, onde eu tô colocando os prédios lá atrás para dar uma profundidade maior nessa cidade, olhando aqui enquanto eu tava editando o vídeo, eu percebi, cara, que isso estragou ainda mais o desenho. Porque a perspectiva do prédio lá atrás está diferente dessa perspectiva da frente. A perspectiva lá de trás não tá puxando da linha do horizonte também. Ah, cara, tá tudo errado nessa cena. Eu tenho que aprender muito ainda. Tenho que aprender muito a fazer cenário.
E é urgente, né? Porque eu preciso aprender a fazer cenário para colocar nos desenhos. Eu não gosto de fazer um personagem solto, com fundo branco. Eu acho que muitas vezes você desperdiça um desenho, sabe? Se você deixar ele só com fundo branco. Eu tenho um blog secundário que chama noideartes.renarrock.com.br, onde eu faço desenhos de umas mulherzinhas em cenários dentro de casa. Ali eu não percebo que eu tenho toda essa dificuldade com o cenário, sabe? Mas aqui, como é um cenário mais aberto, um cenário que demanda um pouco mais de profundidade, um pouco mais de atenção à perspectiva, eu percebi o quanto eu sou limitado nessa parte do desenho. Então talvez até cabe aqui no canal, né, uma nova atração que seria aprendendo a fazer cenário, alguma coisa do tipo. Eu não sei até onde essa onda de postagens frequentes aqui no blog vai, mas enfim, é uma vontade que eu tive enquanto eu estava editando esse vídeo. Fazer uma série onde eu me comprometo a trazer sempre um estudo de cenário para vocês, que é uma forma de me motivar a estudar cenário e uma forma de mostrar para vocês os aprendizados que eu fui tendo enquanto fazia o cenário, saca? Que eu traria nos vídeos. Enfim, é algo a se pensar daqui para frente. Tá concluído então esse desenho, finalmente, né, o desenho dos Saiyajins, com o cenário, com os personagens, com os arranhões, com os machucados, tudo completinho aí. Espero que vocês tenham gostado do desenho. Eu gostei dos personagens, mas não tanto do cenário, mas enfim, pelo menos acabou essa série, né? Agora a gente pode falar de outra coisa diferente de Dragon Ball. Ainda não sei qual vai ser o próximo desenho, mas prometo trazer novos vídeos pra vocês, ok? Esse vai ficando por aqui, se inscrevam aí no canal, curta o vídeo, compartilhe e, velho, deixe seus comentários aí, digam o que vocês acharam do desenho. E é isso, cara. Até o próximo vídeo, um abraço, falou!